No vídeo passado eu falei muito, estava explicando para vocês como que eu conquistei a paz, né? Mesmo diante de tantos problemas eu conquistei a paz. Hoje eu quero falar para vocês, continuar falando sobre a paz para terminar aquela minha fala. E eu quero falar sobre maturidade agora. Como ter maturidade para encarar os problemas. Isso é o que traz a paz. E aí, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Felipe Begali e vim aqui para contar mais uma história do Diário de um Bombeiro em Recuperação. Você entende como foi difícil ter passado por tudo isso? Não, pera aí. Entender mesmo só entende quem já passou. E ele foi o único que passou por todo o sofrimento. Consequentemente, quando a gente toma noção disso tudo, entende o preço que for pago, conscientemente nós evitamos o pecado. Isso é o nascer de novo que Cristo fala para Nicodemos lá, lembra? Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então isso é o nascer de novo. Você toma consciência do preço que foi pago, do sacrifício que Jesus pagou por nós na cruz e conscientemente decide se afastar do mal. E a gente viu que foi pago um alto preço por isso, para livrar a gente do pecado. Quando você paga um alto preço por alguma coisa, o que você faz com ela? Você não cuida muito bem dela? Por exemplo, um carro, você pagou caro nele. Você não toma todo o cuidado para manter ele limpinho, mandar para as revisões certinho, cuidar com o combustível que você abastece, um combustível de qualidade, cuidar para não riscar da lataria do carro. Então por que você não cuida assim do seu espírito, né? Do preço que foi pago por Jesus naquela cruz? Quando você toma consciência do preço que foi pago, você toma cuidado para não cair em tentação. Você se esforça para não cair no pecado. Então a gente viu que paz é o aumentativo de pagamento e a gente viu agora o preço que foi pago para nos livrar da morte, ou seja, isso é o que nos garante a paz. Quando a gente toma consciência de que um alto preço foi pago e a gente evita cair em pecado, conscientemente, né? Porque pecar todo mundo peca, mas daí é o pecado inconsciente. Sem perceber, a gente acaba cometendo pecado. Mas a gente tem que buscar evitar isso. Tá sempre atento e vigiando para não cair em tentação. Você consegue compreender tudo? O preço que foi pago agora pela tua vida lá naquela cruz? Então, busque não pecar. Se esforce para não pecar mais. Mas Felipe, como que isso, saber disso vai me dar paz? Pera aí, para você ter essa paz, que eu falei aqui para vocês agora, você tem que ter maturidade para entender que se não houvesse o sacrifício de Jesus na cruz para nos livrar do pecado, nós seríamos condenados ao sofrimento eterno, né? Eterno, sofrimento eterno. Só que para a gente não cair lá no lago de fogo e enxofre, né? Não ser condenado, nós temos que decidir por livre e espontânea vontade nos afastar do pecado também. Não é só o sacrifício de Jesus na cruz que vai nos garantir a salvação. A gente tem que optar por não pecar. E isso vai garantir o benefício, né, da eternidade com Jesus. Lá a gente não vai precisar plantar, nem colher, nem tecer roupas, né? Porque Deus vai prover tudo. A gente volta àquela condição que Adão e Eva perderam lá em Gênesis, né? Quando eles foram expulsos do paraíso, que é quando a gente volta para o governo de Deus. Adão e Eva não queriam ser governados por Deus. Eles optaram por tocar a vida por conta. Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja dele, a gente volta a essa condição original. A gente tem que se livrar do pecado conscientemente para retomar para essa condição. Que daí Deus vai dar todas as condições para a gente ficar lá em paz, né? Como eu falei no vídeo anterior, né? Tem momentos que a gente vai ficar triste? Claro que tem. Até Jesus passou por momentos de tristeza, né? Não falei para vocês lá, Jesus chorou, que é o versículo mais curto da Bíblia? Então, a gente vai ter momentos tristes, mas esses momentos tristes vão ser passageiros. Logo a gente já vai encontrar a felicidade de volta. Por quê? Porque a gente tem a certeza
de que o sofrimento do presente não se compara com a glória que está por vir, né? Então a gente encontra essa paz, tendo ciência, tendo conhecimento e sabedoria para avaliar tudo isso e botar o preço na balança. Então nesses vídeos aqui do meu canal, eu tô querendo mostrar para vocês como que eu fiquei depois do meu acidente, como eu tenho lidado com a minha deficiência. São vídeos de um deficiente fazendo os movimentos básicos. Mostrei que é possível um deficiente ficar em pé. Mostrei que é possível um deficiente ficar em pé e sem apoio. Que é possível o deficiente dar alguns passos. Mostrei para vocês como está sendo o fortalecimento de perna e de braços. São vídeos que mostram toda a minha força de vontade, minha superação que eu estou tendo para lidar com todos esses problemas. E sabe, compreender, entender todo o sacrifício, o sofrimento que Jesus passou para livrar a gente do pecado, sendo que ele nunca pecou, dá muita força para encarar as dificuldades do dia a dia, as dificuldades que a vida vem colocando para nós, para a gente estar superando. E sabe, às vezes a gente fica reclamando tanto dos nossos problemas, coisas tão pequenininhas, os nossos olhos parecem tão grandes, mas às vezes nem são tão grandes assim, e mesmo que se forem grandes para o ser humano, para Deus não é nada, é tão pequenininho. Então a gente tem que parar de ficar de choradeira, parar de ficar olhando e se martirizando por tudo e pegar e encarar isso tudo com o olho, cabeça erguida. Eu quero ler para vocês aqui um trecho desse livro aqui, ó. Maturidade. Quem escreveu ele foi o pastor Luciano Subirá. Ele é um livro que o meu mentor espiritual, o pastor Valderi, né, me emprestou e eu tô lendo ele, muito interessante. Fala muito sobre maturidade. Sério que fala de maturidade? Desse livro aqui, ó. Maturidade. Muito interessante, fala muito sobre maturidade. Falando de gratidão. É a capacidade de reconhecer o agir divino em todas as coisas. Se não for evitando o que não queremos, é fortalecendo-nos naquelas circunstâncias, ou mesmo revertendo-as para que seu propósito se cumpra em nossa vida, como foi na de José. José, aqui ele está falando de José do Egito, que pelos estudos aí teológicos, ele aos 17 anos foi vendido pelos irmãos dele, foi vendido para os amonitas. Os amonitas viajaram, né, um pouquinho, e venderam ele para os egípcios. Então, José foi vendido para os amonitas com 17 anos. Com 17 anos, né, ele foi vendido para os egípcios. Muito sofrimento, muita perseguição. E aos 30 anos, ele interpretou um sonho de Faraó, e Faraó pegou e decidiu nomear ele como governante do Egito, porque era aquela praga, né, dos 7 anos de fartura, 7 anos de miséria, como que o Faraó ia enfrentar tudo aquilo. Aí ele viu, teve como sabedoria nomear alguém muito sábio para lidar com aquilo tudo, e ele pegou e decidiu nomear José. Então, se a gente enfrenta as dificuldades, uma hora ou outra, a gente vai ser abençoado, né? Se não for aqui nessa vida, vai ser lá na vida eterna, né? Não, depois que a gente morrer, a gente vai ter a vitória lá com Jesus, né? Mas a gente tem que ter fé, muita fé para encarar todas as dificuldades. Porque uma hora ou outra, a gente vai ter o benefício, vai colher o benefício de todo esse sofrimento, né, que a gente está passando aqui. Como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Feliz é o homem que persevera em meio à provação, pois a prova de sua fé produz perseverança. E daí no versículo 12 e 13 do capítulo 1, ele continua e fala: fiquem felizes sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois quando aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus destinou àqueles que o amam. Então, se a gente passar por todas essas dificuldades, a gente lá na frente, né, quando morrer, vai ter a coroa da vitória, que Deus prometeu para aqueles que o amam, aqueles que enfrentam as dificuldades para receber a recompensa no final.
Então, é isso aí que eu queria falar para vocês hoje. Tem que tomar decisão para evitar o pecado e isso vai trazer a paz. Então, por favor, apertem se inscrever-se, apertem no sininho, que você vai receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E não esqueça de deixar seu like, por favor, que desse jeito você vai deixar o sinal para o YouTube que vocês estão gostando dos meus vídeos e eles vão divulgar para outras pessoas. Se tiver o like, o YouTube acha que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Quando tem like, eles começam a divulgar para outras pessoas. Você já percebeu que quando você acaba um vídeo, aparece lá, vídeos recomendados para você? Então, quando você deixa o like, vai começar a aparecer para outras pessoas também os meus vídeos nos vídeos recomendados para elas, beleza? Então vamos lá, pessoal, por favor. Agora eu vou deixar mais 3 vídeos aí para vocês continuarem tendo inspiração, se vocês acham que estão tendo inspiração vendo os meus vídeos. E não esquece de compartilhar com seus amigos aí, beleza? Então bora lá, pessoal. Até a próxima.